Força ou amor? Imediatismo ou eternidade? Esse dilema parece resolvido para o homem comum, que opta sempre pela força e pelo imediatismo, mas é justamente por isso que ele continua sem solução. Vamos pensar sobre o que é realmente valoroso na vida da gente? A passagem de hoje, lá de Mateus 25, 53 a 54, é contextualizada no momento em que Jesus, descendo do Monte das Oliveiras, onde tinha passado a noite em oração, recebe um grande grupo de pessoas encabeçadas por representantes dos sacerdotes e por Judas, todos armados, que vinham capturar Jesus. Nessa situação, no meio da discussão, Pedro puxou uma espada e atacou o filho do sacerdote, filho do sumo sacerdote, sobrinho, cortando-lhe a orelha. Jesus orientou, e para todos nós, aproveitando todas as situações para nos dar lições de eternidade, aquilo que o homem comum traduziu como: quem com ferro fere, com ferro será ferido, dizendo a Pedro: embainha a tua espada. Tão precioso isso para todos os tempos e para esse que nós estamos vivendo. Embainhar a nossa espada. Como isso é importante para nós. Dando sequência a isso, ele disse a Pedro essa frase, essa reflexão que ele traz agora. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que convém que assim aconteça? Realmente, como diz Paulo nas suas cartas, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Realmente, a força, ela é muito atraente para os homens. Lutando pelas aparências, pelo imediatismo, as pessoas que conquistam as superficialidades, os poderes perecíveis, as coisas do mundo, são muito valorizadas, são dadas como vitoriosos no mundo dos homens. Mas será? Nas famosas fábulas infantis, nós temos 2 exemplos a respeito disso, entre outros. Nós temos lá o porquinho prevenido, que na história dos 3 porquinhos, construiu a sua casa de tijolos, enquanto os outros construíam de madeira e de palha. Nós temos também a cigarra e a formiga, ou melhor, a formiga, que nos tempos de verão dedicou-se a acumular folhas. Tanto o porquinho prevenido quanto a formiga foram ridicularizados nesses tempos suaves. Enquanto eles trabalhavam, os outros se divertiam.
Isso é tão comum nas nossas vidas, não é mesmo? Mas chegam os tempos difíceis, chegam os tempos duros para todas as pessoas. O tempo é a medida verdadeira de tudo. E então, aquilo que parecia perda de tempo se mostrou um ganho fabuloso. Pilatos, Caifás, Anás, todos pareceram vencer Jesus. Mas quem seriam eles hoje? Quem lembraria de Pilatos, Anás e Caifás? Basta perguntar: quem foi o antecessor de Caifás? Quem foi o sucessor de Pilatos? Não se sabe. Mas conhece-se esses personagens apenas em função daquele, Jesus, que foi o perdedor da história, que foi o condenado, o humilhado. Não é interessante isso? Nós também, seguidores daquele que perdeu, daquele que apostou em outra, no que permanece e não no que perece, continuamos, no entanto, na prática, nas nossas vidas, apostando no que perece, sendo na prática mais seguidores de Anás e Caifás, porque perseguidores do poder e do dinheiro, do que propriamente de Jesus. Nós dizemos seguir Jesus, mas as suas próprias igrejas, as próprias igrejas cristãs, optaram pela construção de grandes palácios, megatemplos, de distorcer-se nos interesses econômicos e políticos da vida. É ou não é? Exatamente aquilo do que Jesus se afastou. O que vale um produto? O rótulo ou o conteúdo? Analisando Jesus e os homens pseudo-vitoriosos, pseudo-virtuosos do seu tempo. Analisando os religiosos e os homens comuns dos nossos tempos. Analisando a nós mesmos, que também oscilamos em poucas horas sagradas e muitas horas mundanas. Nós precisamos entender a dupla face, o duas caras, a hipocrisia que toma ainda hoje o ser que vive dizendo viver para o que permanece, morre na verdade pelo que perece. Será que não é tempo da gente rever os nossos valores e, ao invés de pensar exclusivamente naquilo que é o imediatismo, nas vitórias dos homens, nas vitórias do mundo, pensarmos no que é importante para a eternidade? O que nós dizemos aos nossos filhos e aos jovens que gastam suas vidas, que deixam, por exemplo, de ir para a escola para se divertir? Dizemos que a alegria é muito importante, mas que se o imediatismo, se a alegria, se os sentidos, se a satisfação dos sentidos deixarem de lado ou bloquearem, boicotarem projetos de futuro, projetos de eternidade, eles devem ser abandonados. O tempo, olhar as nossas vidas
na perspectiva do tempo. Se você é simplesmente um pai humano, vai falar para o seu filho: de que adianta você gastar as coisas agora e não ter com o que gastar depois? Que adianta você fazer uma casa fraca agora e quando o lobo mau vier, ela se mostrar não protetiva para você? Que adianta você passar o verão a cantar se no inverno você não vai ter o que comer? Isso diz o Pai da Terra, pois o Pai do Céu, através de Jesus, amplia ainda mais essa perspectiva para nos dizer: de que adianta você viver o imediatismo, ou mesmo o médio prazo e o longo prazo, em função do poder e do dinheiro, quando na verdade, daqui a algumas vidas, você vai ter a condição clara de falar: ainda bem que investi o meu tempo naquilo que era eterno. Ou que pena que eu perdi a minha vida gastando com essas situações perecíveis. No livro Boa Nova, fantástico livro de Humberto de Campos e Chico Xavier, no seu capítulo 3, Primeiras Pregações, mostra um fabuloso diálogo de Anã com Jesus. Lá, o início da pregação de Jesus, eles se encontram à porta do templo e Anã, já um grande sacerdote do judaísmo, olha para aquele peregrino e fala: que fazes aqui? E ele responde que está em processo de construção do reino de Deus. E ele fala: reino de Deus? O que você entende de reino de Deus? Ele fala: o reino de Deus é a busca do projeto divino, a busca do amor no coração dos homens. Esse entendimento, diz Humberto de Campos nesse capítulo, revoluciona toda a nossa hierarquia que dá tanta importância para os césares, para os generais, para os ricos, para os poderosos, e nenhuma importância na história para os pedreiros e para os soldados que transformaram o nome, que ergueram o nome dos generais e dos poderosos. Nós temos dentro de nós a vaidade e a eternidade. São dois valores que podem reger as nossas vidas. Que nós tenhamos agora a clareza de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, cuidando das coisas perecíveis para sobreviver, para viver no mundo, mas dando a máxima prioridade para as coisas que são de Deus. Um grande abraço e até a próxima.